Se você já anuncia no Google Ads e se sente um pouco perdido em saber quais métricas analisar para otimizar suas campanhas no Google Ads, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu me chamo Juan Lucas e sou gestor de tráfego especialista em Google Ads. E no vídeo de hoje vou te mostrar quais são as principais métricas que você precisa analisar para otimizar suas campanhas no Google Ads. Vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar um mapa mental de todas as métricas que eu utilizo nas contas dos meus clientes e que me ajudam a tomar decisões muito mais precisas. E eu tenho certeza que elas vão te ajudar também. A primeira métrica que você precisa ter na sua coluna é impressões. Por quê? Porque ela vai dizer para você quantas vezes o seu anúncio foi exibido nos resultados de busca. Foi exibido, a pessoa ela parou, ela visualizou o seu anúncio. Foi uma visualização ela estava ou no computador ou no celular. Só que tem um fato bem curioso aqui que eu tenho percebido com a entrada das variantes aproximadas como correspondência de palavra-chave, na verdade uma nova correspondência de palavra-chave, é que muitas das vezes o número que a gente vê lá no planejador de palavra-chave não condiz com a realidade. Teve casos aqui que lá estava exibindo 720, um volume de 720 buscas mensais, uma média de buscas mensais, só que na realidade não era isso. Lá tinha 1.500, 1.600 impressões, ou seja, muito mais buscas do que mostrando no planejador de palavra-chave. Então é bem interessante você ter essa impressão só para você fazer esse efeito de comparativo, mas analisar ela de forma isolada não é tão interessante. Por quê? Porque ela se conecta com o segundo item, é cliques, uma métrica que sinaliza se seus anúncios se conectam o suficiente ao ponto das pessoas visualizarem, pararem e clicarem. Aqui também é um exemplo bem real mesmo. Por exemplo, se você tem muitas impressões e poucos cliques e não está vendendo ou vendendo muito pouco, é sinal que seu anúncio não está chamativo o suficiente, não conecta o suficiente para a pessoa visualizar, ela ter uma visualização rápida, ela parar e clicar no seu anúncio. Impressão, clique e também CTR é um indicativo. E esse indicativo está muito relacionado ao seu CTR, que é uma terceira métrica bem importante você ter nas suas colunas de análise de métrica. Aqui, inicialmente, eu sempre busco um CTR de 5%. É um teto que eu estabeleço aqui com meus clientes. Lembrando que não existe o máximo ou o mínimo. Eu estabeleço isso como metodologia de trabalho, para poder entender, para fazer uma análise e dessa análise uma otimização relevante. Eu sempre busco um CTR de 5%. Se tiver abaixo disso, eu busco melhorar meus anúncios, porque eu vejo que teve muitas impressões, poucos cliques, e desses cliques quase não tem conversão. Então, ou seja, dentro desse funil houve um gargalo. As pessoas estão visualizando o anúncio e não estão clicando. Meu CTR está baixo. Então, é um caso que eu vou analisar e vou otimizar os meus anúncios dentro desse contexto. Então, é bem importante você não só analisar suas métricas de forma isolada, mas analisar elas como se fosse um funil. Já o CPC médio, ele me ajuda a entender se eu estou pagando menos comparado à média vista lá no planejador de palavra-chave. Se eu estiver pagando o CPC que está quase no limite do que eu fiz lá no planejador de palavra-chave, quer dizer duas coisas. A primeira é que o mercado ele é muito competitivo no leilão, ou seja, existem muitos anunciantes competindo ali e por isso o leilão fica caro. Ou o seu índice de falidade está com uma nota abaixo de 5/10. Isso quer dizer que você está aparecendo menos, pagando mais. E com isso você vai vender menos. E é por isso que é interessante ter esse funil de métricas dentro da sua coluna de análise, porque isso vai te ajudar a ter uma decisão muito mais precisa. Percebe que aqui uma métrica ela se conecta com a outra e ela tem uma relação muito legal que te ajuda a não perder tempo e muito menos dinheiro. E isso é bem legal, isso é bem interessante trazer esse raciocínio para vocês, porque me ajuda bastante no dia a dia eu analisar as campanhas dos meus clientes e com isso melhorar cada vez mais os resultados deles. E a quinta métrica que eu recomendo você analisar nas suas campanhas é a parcela de impressões perdidas por classificação. Essa métrica ela diz basicamente o seguinte, ela é o índice de 0 a 100% e quanto mais próximo de 100% é pior. Tenha isso em mente. Digamos assim, um exemplo vai na prática. Tem uma campanha que ela está perdendo por 63%. Eu vou arredondar para ficar melhor. 60% de parcela de impressão perdida por classificação. Ou seja, de 10 buscas, 6 vezes você não apareceu por conta da sua classificação. E essa classificação está muito ligada ao quê? Índice de qualidade. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre explicando como isso se conecta e como você pode melhorar o seu índice de qualidade, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar esse vídeo para você. Eu vou entender que esse vídeo é relevante para você. Eu vou te ajudar a entender como melhorar seu índice de qualidade. São coisas que eu aplico aqui com os meus clientes.
Mas voltando aqui pro vídeo, você sempre tem que buscar um índice muito mais próximo do 0%. Não vai ter casos que você vai zerar esse índice, mas quanto mais próximo do 0%, melhor. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, você vai estar perdendo por um alto índice de parcela perdida por classificação, quando o seu índice de qualidade estiver de 5/10 para baixo. Isso quer dizer o quê? Que você tem que olhar a estrutura da sua campanha, anúncios que não conectam com o seu público que está sendo atraído, ou seja, sua palavra-chave, e o site que deixa as pessoas confusas e elas saem nos primeiros segundos. Isso daí faz com que você tenha uma taxa perdida de classificação muito grande. E quanto mais próximo do 0%, melhor é. Aqui tem casos de clientes que, quando eu estou com uma nota no índice de qualidade entre 8 e 10/10, a taxa que eles perdem por classificação é muito melhor. Porque, claro, eu sempre busco melhorar isso, não trato como prioridade, mas eu sempre vejo formas de melhorar para que essa taxa seja bem pouco. Porque isso vai colaborar com que ele apareça mais, pague menos e as chances de vender dele são maiores. Então, tudo isso está muito relacionado, só para você entender o quanto que uma coisa conecta na outra e você consegue analisar isso de forma muito mais precisa. Aqui eu vou pegar um exemplo na prática para você, que é uma das campanhas de um dos meus clientes. Só para você entender, ó, essa parcela aqui perdida por classificação, ela está perdida por 81,73. Ou seja, a cada 10 buscas, 8 ela não apareceu por conta da estrutura da campanha dela. Ou seja, vou ter que agir imediatamente em analisar a sua estrutura, analisar a palavra-chave, analisar anúncios, analisar a landing page. E tudo isso vai colaborar com que essa taxa, depois que eu fizer essas otimizações, essa taxa ela se reduza. Entendeu? Então, assim, é muito importante analisar, porque quando eu vejo que ela está muito próximo de 100%, eu já tenho que tomar medidas emergenciais. Eu não fico perdendo tempo analisando outras métricas, eu vou direto ao ponto. Essa campanha aqui está com 35,76, está bem próximo do zero, percebeu? Mas tem como sempre melhorar. Então não vou tratar com prioridade, mas eu vou deixar de stand-by para entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e saber o que fazer. Essa terceira campanha também está perdendo bastante por classificação, então elas duas vão ser prioridade na minha análise para fazer otimizações relevantes. Estrutura de campanha, palavra-chave, anúncio, site, para poder sim esse índice baixar cada vez mais. Na verdade, não subir cada vez mais. Aqui tem um resumo do que é essa métrica. Eu vou deixar esse material aqui no canal do Telegram, que vai estar o link, vai estar aqui na descrição. Entra lá que eu vou disponibilizar esse material e vai estar bem legal para você ter acesso, para você baixar e para você utilizar no seu dia a dia. Vai ser bem interessante para você. Já a parcela de impressões perdidas por orçamento é quanto você perdeu no leilão pelo orçamento. Assim, não tem muito o que dizer sobre ela, porque ela já diz muito sobre o que ela é. Assim, quanto mais próximo de 100%, mais você perde no leilão por orçamento. Aqui também ela funciona na mesma lógica que a parcela de impressões perdida por classificação. Só que assim, quanto mais próximo de 100%, mais você perde no leilão por conta do seu orçamento. E esse problema se resolve você aumentando o seu orçamento diário. E aí você começa a calibrar e você começa a ser muito mais competitivo nos leilões que acontecem para aquela palavra-chave dentro daquela geolocalização. Então é bem interessante você ter para você, sabe? Porque muitas das vezes eu já vi casos de pessoas que estavam analisando outras coisas. Assim, cara, eu não consigo mais vender, eu não sei o que está acontecendo na minha campanha. E só o fato de eu ter analisado essa métrica, eu falei assim, cara, é o seguinte, tu não está perdendo muito por classificação, a tua estrutura de campanha está muito boa, mas só que eu vejo que o mercado é muito competitivo. E olha só o quanto tu perde por orçamento. Esse problema se resolve você adicionando mais orçamento, aumentando o seu orçamento diário. E aí você começa a ser mais competitivo, você vai aparecer mais clientes e aí com isso vai fazer uma série de mudanças, entendeu? Ali dentro desse cenário, para contornar esse cenário, na verdade. Então é bem interessante você ter ela para saber, até para otimizar teu tempo. Fala assim, cara, minha campanha tá excelente, o índice de qualidade tá 10/10, só que assim, eu não tô vendendo, tá acontecendo. Veja se você não tá perdendo no leilão do orçamento, que aí você contorna esse problema adicionando mais orçamento na sua campanha. E a sétima métrica que eu recomendo é ter conversões. Claro, você sobe uma campanha no Google para vender. Então, nada mais justo, nada mais assim, é óbvio você ter essa coluna para você analisar. Essas conversões, elas são o quê? Uma ação desejada no seu site. Pode ser para preencher formulário, para venda direta, pessoas chamando no WhatsApp comercial, pode ser ligação, pode baixar um web, enfim. Ação desejada que você acredita que seja valiosa para o seu negócio.
Só que assim, analisar essa métrica de forma isolada não é interessante. Você percebeu que aqui no vídeo, uma coisa se conecta com a outra e elas todas te ajudam a tomar uma análise muito mais precisa. Não é diferente aqui com conversões. É ideal que você analise essa quantidade de cliques que recebeu e a quantidade de conversões que teve. É um funil. Você recebeu impressões, dessas impressões você vai ter um determinado número de cliques e a partir do momento que você tem um determinado número de cliques, você tem as conversões. Então as pessoas entram no seu site e realizam aquela ação desejada. Não existe um mínimo. Eu sei que é um pouco arriscado dizer, porque varia de mercado para mercado, mas aqui com meus clientes que são venda consultiva, ou seja, que as pessoas elas entrem em contato com o comercial, eu sempre busco pelo menos, uma taxa de conversão de 10%. E caso você tenha muitos cliques e poucas conversões, analise esses seguintes pontos. Na verdade, são 2 pontos. Velocidade da página e o quanto que ela é objetiva ao ponto de uma criança de 5 anos entender. Você não tem noção do quanto que esses 2 pontos para analisar mudam o jogo das suas campanhas. Por quê? Porque a pessoa não vai esperar tanto tempo para entrar no teu site. Tenho certeza disso. Acima de 3 segundos, as pessoas já perdem um pouco a paciência e já querem sair. Elas querem ali, elas estão procurando ativamente por uma solução para o problema delas. Elas não querem esperar. Hoje as pessoas estão cada vez, digamos assim, menos pacientes, vai. E também isso é muito relacionado ao ponto assim, ela entrou no teu site, beleza. Passou ali e, cara, eu pesquisei sobre escritório de contabilidade, tá falando uma outra coisa aqui, demorei a entender o que se trata. Saí, vou procurar uma coisa que atende a minha necessidade. Ela pode até entender que isso não atende a necessidade dela. Então é muito importante você trazer essa percepção também, compreender o que está acontecendo, do porquê não está tendo bastante conversões. E isso é bem legal quando você coloca isso em jogo, porque você consegue entender com muito mais clareza. E a 8ª métrica que eu recomendo que você tenha na sua coluna de análise é o custo por conversão. Esse custo por conversão também não é interessante analisar de forma isolada. É ideal que você tenha um ponto muito bem alinhado, que é saber quanto que você pode pagar para fazer uma venda ou ter uma pessoa te chamando no seu WhatsApp. Pode ser um aplicativo, enfim. A conversão que seja, a ação desejada que seja interessante para o seu negócio. Por quê? Porque quando você tem isso muito bem alinhado, você sabe se está pagando custo por conversão barato ou caro. O que mais eu vejo hoje são pessoas reclamando, eu estou pagando R$20 por conversão, isso está caro. E eu faço ela mudar um pouco a percepção dela e perguntar o seguinte, qual o ticket médio do seu produto ou do seu serviço? O ticket médio é 3 mil. Tá, você pode falar quanto para fazer uma venda, o quanto que é saudável você pagar para fazer essa venda, ao ponto de pagar todos os custos e ainda ter lucro. É R$50. Tá caro isso? Não tá caro. Então, ou seja, e esse ponto também é bem interessante, porque as pessoas elas se iludem em querer. Acredito que assim, as pessoas hoje elas investem, mas elas não querem pagar nada para vender. Isso é muito arriscado, você ter um pouco essa mentalidade para cá. Porque isso vai te permitir com que você olhe para o seu custo de conversão, você tenha isso muito bem alinhado, e você não saia investindo na sua campanha. Eu cansei de ver em caso de consultoria que a pessoa estava com custo por conversão dentro do que poderia pagar, ao ponto de ficar saudável para o negócio dela, e ela foi lá e mexeu na campanha, buscando baixar cada vez mais esse custo, e aí ferrou com toda a performance da campanha dela. Então é bom você ter isso muito bem alinhado, para que você não saia fazendo essas alterações sem ter algo, você ter um norte para poder fundamentar a sua otimização. E se esse vídeo te ajudou a entender quais são as principais métricas para você analisar a sua campanha no Google Ads, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e eu te espero no próximo vídeo.